10 grandes problemas que isso tem acontecido no termo de uso. Lembre que isso faz parte de um universo gigantesco de conformidades e compliance, etc, etc, etc. Primeiro, as disposições ali descritas, as disposições legais ali descritas, elas não estão refletindo a realidade técnica do software. O que é a conclusão disso? Ela cria expectativas incorretas aos usuários. Ou seja, não tem uma transparência obrigatória no termo de uso entre o que a solução está fazendo e entregando e o que ela realmente faz tecnicamente. Outra problema, como eu falei, né, eu tentei compilar em 10. Outro problema são lacunas na proteção de dados e segurança. A gente tem visto que, por vezes, esses termos de uso, eles não refletem as questões regulatórias. E lembrando que, a depender, a sua solução é mundial, é local, é regional, América Latina. E aí você tem que atender essa regulamentação, nem vou colocar lei, mas essa regulamentação de cada lugar que essa solução que você criou vai ser usada. E lá no termos de uso, isso tem que estar claro. Outro grande problema aqui, vou resumir em 9. Estava em 10, mas eu vou colocar 9. É uma não transparência com relação às incompatibilidades e funcionalidades técnicas da solução. Então você tem que avisar. Você tem que estar lá. Onde ela funciona, que jeito que ela funciona, quais são os requisitos mínimos do hardware, os requisitos mínimos dos operacionais, do Windows, etc., da Apple, quais são os requisitos mínimos, o que vai fazer a solução não funcionar, né? As configurações necessárias. Se essas configurações necessárias não vão em desencontro com as suas próprias políticas e manuais e com seus processos internos, isso tanto do vendedor como do comprador. Então a gente vê muita reclamação nesse sentido por causa dessa incompatibilidade. Outro problema que acontece é a definição da limitação de uso. Por vezes não, né? Acho que quase sempre há uma limitação de uso mesmo da ferramenta por questões de tecnologia. Requisitos mínimos de internet, requisitos mínimos de sistemas operacionais. Por vezes a própria solução apresenta essas limitações. Essas limitações para o usuário, ela tem que estar clara. Outra questão que a gente vê também é a ausência de cláusulas técnicas específicas. Isso é bem ligado ao TI. E essas cláusulas técnicas, ela tem que constar no termo de uso. Né? Senão você está colocando um risco, ou, como eu estou reiteradamente falando aqui, ele não reflete a realidade. Esse outro risco, e que acontece bastante, que na nossa visão tem que ter previsão no termo de uso, são a questão da previsão de suporte e serviço. Como isso lidar, em que hora é feito, como acontece, como vai ser atendido, que hora vai ser atendido, se isso gera eventuais outros custos, outras demandas, se é possível esse atendimento, se ele existe, porque por vezes, a depender da solução, ele não existe, apesar, né, temos aí o Código de Defesa do Consumidor, que é utilizado, e tem que ser, que é uma matéria de ordem pública, interesse social, bom, ele tem que ser utilizado dialogado com esses termos de uso, né? Como eu te falei, tem uma série de fontes que são necessariamente utilizadas para
para escrever um bom texto em termos de uso. Também a gente entende que algum CLA, né, que é o Service Level Agreement, a depender, ele tem que ser aplicado. Posso até acho que está sendo, às vezes, rigoroso demais. E não é a intenção daqui criar um mundo utópico, né? A gente encontra muito advogado que tenta criar um mundo utópico em relação à realidade da organização. E nós não fazemos isso aqui. O que a gente faz, dando um parênteses aí, uma saída, o que a gente faz aqui na VAR é muito uma consultoria baseada no risco. Obviamente o gestor tem que estar ciente do risco, mas ele também está ciente da realidade da organização, em termos de pessoal, em termos de orçamento, em termos de tecnologia. Então a gente tenta essa leitura, toda essa questão de compliance ligado, de conformidades ligados entre TI e jurídico, a nossa leitura sempre é uma leitura pisada, instada na realidade daquela organização, né? Não adianta a gente chegar com questões utópicas no direito ou na TI, o que a gente sabe que é impossível, né? A gente tem, especialmente na TI, a gente pode ter gastos infinitos. E mesmo assim, as falhas, os erros e os riscos vão estar presentes. Então não é essa leitura que a gente faz, mas algumas coisas que são básicas, obrigatórias, necessárias, importantes e até relativamente simples, que é a ideia desse canal aqui também, se essa comunicação entre TI e jurídico ela for ativa, isso é muito fácil de resolver e com um orçamento bem barato. Mas voltando aqui aos problemas dos termos de uso, eram 10, agora viraram 9. Outro problema que a gente encontra bastante é o problema na gestão de atualizações e manutenções. Essas janelas, ou essa nova atualização, quais são as novas funções, o que pode acontecer, o que não pode acontecer com a máquina do usuário, se também continua atendendo aqueles outros requisitos, se isso vai dar uma incompatibilidade com um determinado sistema operacional ou não. Isso tem que estar presente lá no termo de uso do nosso atendimento. Então, a gente encontra bastante essa falta de previsão nos termos de uso dessa gestão de atualizações e manutenção da solução. E por fim aqui, né, que a gente estava falando, meu artigo vai ter 10, vai estar lá no LinkedIn. O artigo vai ter 10, vai ter mais aqui na nossa fala aqui do YouTube, eu resumi em 9, mas também vocês vão conseguir o paper lá publicar, também é curtinho, 3 páginas com essas, sei lá, dicas. É a ambiguidade na responsabilidade por falhas técnicas. Porque eu tenho um sócio aqui que foi gerente de desenvolvimento de grandes times, e a gente sempre brinca, acho que essa é uma frase comum na TI, mas é uma frase, não é mais nova, né, porque eu estou há 6 anos aqui, mas é uma frase que eu aprendi depois que eu comecei a estudar e trabalhar com o pessoal de TI. Que a solução tem que ser a prova de usuário. Porque o cara para fazer, aí não pode falar, né, Luiz? Que aí o Luiz falou aqui que não pode falar, porque tem uma política no YouTube. Olha como eu sei de YouTube. Mas o usuário consegue fazer muita porcaria. Porcaria, pronto, substituir por porcaria. Ele consegue ser especialista de porcarias. E às vezes o tester, esse é o nome, né? Bonito. O tester, nenhum bom tester consegue prever todas as porcarias que o usuário consegue fazer. E essas responsabilidades por essas falhas, seja porque o usuário ocasionou, ou seja mesmo porque a solução tem uma falha, ou seja mesmo porque durante o processo de atualização aconteceu alguma coisa, essas ambiguidades na responsabilidade
acontece muito no termo de uso. Claro que a organização empurra para o usuário fala que não é dele e tal, mas prever isso no termo de uso, estar no termo de uso, é fundamental. E, de novo, se ficarmos trabalhando em caixinhas, né, o TI aqui, então o jurídico vai falar que está tudo bem, o TI vai falar que está tudo bem, o jurídico não vai conseguir fazer as perguntas certas, o TI não sabe as perguntas que têm que serem feitas, e todo mundo vai ficar feliz pela resposta, e vai estar todo mundo carimbinho de cada área, não, passou, revisou, né, está todo mundo com os carimbinhos de determinadas áreas, e aí nós temos problemas nos termos de uso. Talvez menos grave no Brasil, não sei se é a palavra grave, mas talvez menos risco no Brasil, mas em outros lugares isso aí pega.